Gente, eu quero entrar logo na mensagem desta semana. Nós estamos no meio de uma série que nós demos o título de Expansão. Quando Deus amplia os nossos limites. E nós estamos fazendo essa série baseada no livro de Atos. E como o livro de Atos é um livro que marca a expansão da igreja do Senhor, e muitas coisas acontecem a partir do livro de Atos. Quando nós lemos o evangelho ali de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver Jesus sendo o foco e o centro dos evangelhos. Mas quando você vai para o livro de Atos, você vê que aquilo que Jesus ensinou começa a ser aplicado a partir do livro de Atos na vida dos discípulos, na vida dos crentes comuns, e uma nova forma de viver e ser igreja, de ser cristão, passa a emergir a partir de Atos capítulo 1. Lá em Atos capítulo 1 nós vemos Jesus falando para que eles possam esperar, porque eles seriam revestidos de poder. E a nossa primeira mensagem nessa série foi quando Deus expande o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas para nos fazer ainda capacitar-nos de uma forma ainda mais poderosa no exercício dos dons do nosso chamado, e a gente vê isso acontecendo a partir do livro de Atos. Depois nós vemos a igreja de Atos sendo despertada para a oração. Aquilo que nós vemos no evangelho, somente Jesus praticamente praticando ali nos evangelhos, a gente vai ver a igreja de Atos dando a dimensão daquilo que era a verdadeira oração comunitária da igreja. A gente vai encontrar várias passagens ali no livro de Atos da igreja se reunindo em oração. Quando nós fomos para a terceira semana, nós falamos sobre a expansão do sobrenatural. O que nós vemos acontecendo no livro de Atos é operações sobrenaturais daquilo que Deus faz através de pessoas comuns. E eu falei sobre como Deus faz o extraordinário a partir do ordinário, a partir da pessoa simples, através de pessoas como você, como cada um de nós aqui. Deus faz o extraordinário e Ele quer fazer isso, amém? Você acredita nisso, amém? E semana passada eu falei sobre a expansão da igreja. O que nós vemos ali no livro de Atos é que a partir logo dos primeiros capítulos, capítulo 3, capítulo 4, a gente vai ver e 3.000 pessoas se acrescentam à igreja, depois 5.000 pessoas se acrescentam, e a igreja começa a crescer de uma forma exponencial. E aquilo que Jesus havia falado lá em Atos capítulo 1 começa a acontecer. A igreja cresce não só localmente ali em Jerusalém, mas ela começa a ser expandida também para a Ásia, para toda a região ali, para a Europa, para a Itália, para vários locais. A igreja começa a penetrar de tal forma que ela chega em 2023 aqui. Se nós estamos aqui hoje, é fruto da graça, é fruto do agir, é fruto do favor, é fruto daquele movimento de expansão que começou ali no livro de Atos. E hoje eu quero falar sobre um quinto tipo de expansão que nós vemos no livro de Atos. Eu queria ler com você um trecho, uma passagem que eu já li ao longo desse tempo, mas eu queria destacar novamente com vocês. Diz aqui, Atos 4:32, diz assim: da multidão dos que creram, era uma somente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Eu achei essa construção aqui meio estranha, mas é assim que está na Bíblia, né? Ele não considerava unicamente sua coisa alguma, deve estar faltando uma vírgula aqui, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. A igreja de Atos nasce com a compreensão do senso de mordomia. A igreja de Atos começa com a consciência de que aquilo que ela tinha
na realidade não lhe pertencia, que aquilo que ela tinha era algo dado, era um favor, uma graça do Senhor sobre a sua vida, e ele não era simplesmente para ser absorvido, mas para ser compartilhado. E compartilhar é uma coisa que nós seres humanos, naturalmente falando, não faz parte muitas vezes da nossa natureza. A nossa natureza tende a ser mais egoísta. Quando você vê uma criança pequena brincando e ela está com seus brinquedos e chega um amiguinho, normalmente o posicionamento dela é pegar os brinquedos e falar: isso aqui é meu. Ela não quer compartilhar aquilo que é dela. E assim somos nós, seres humanos caídos. O nosso Deus é um Deus galardoador, o nosso Deus é um Deus generoso, o nosso Deus é um Deus que dá, o nosso Deus é um Deus que amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu para nós o seu Filho, o único Filho que Ele tinha. E Jesus nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida. Quando Ele vai ali para a ceia do Senhor, Ele fala: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue que eu dou em favor de vocês. A natureza de Deus é uma natureza generosa, é uma natureza que compartilha, é uma natureza, obrigado, é uma natureza que dá. Mas a natureza caída do ser humano é uma natureza que retém, é uma natureza que quer muitas vezes para si. E a gente vai ver isso ao longo da história, a gente vai ver isso ao longo da nossa humanidade. Então, o que eu quero falar hoje para vocês é sobre um movimento que começa no livro de Atos. E ele começa a impactar toda a história do Novo Testamento a partir do livro de Atos. As cartas do apóstolo Paulo em Coríntios, em Efésios, em Romanos, você vai ver o desdobramento desse princípio que eles estavam vivendo aqui. Ele diz no versículo 34 que não haviam pessoas necessitadas, né? Pois tudo que eles possuíam, terras, casas, eles vendiam e traziam dinheiro da venda. Ou seja, tudo as pessoas tinham o entendimento de que se houvesse necessidade ao seu redor, não era uma atribuição do governo, não era uma atribuição do imperador resolver aquilo, mas eles, como cristãos, eram responsáveis por tentarem suprir a necessidade daquilo que havia ali naquele local. Eu comentei semana passada, de uma igreja em Curitiba, e da nossa igreja também. Eu estou falando da de Curitiba, mas a nossa igreja, nós presenciamos e vivenciamos isso durante a pandemia, Nós não tivemos ninguém que passou necessidade durante os anos de pandemia. A gente conseguiu não só suprir as necessidades da igreja, e quando eu falo nós, eu estou falando as células se mobilizaram, pessoas se mobilizaram, não faltou nada para ninguém. Eu louvo a Deus por causa disso. Pelo contrário, não só nós tivemos para suprir as necessidades dos domésticos da fé, como nós tivemos a possibilidade de distribuir mais de, não sei, eu não tenho os números, mas foram milhares de cestas básicas para a comunidade. Quem passou aqui naquela época via as filas que ocorriam aqui no Instituto Edificando, de pessoas vindo buscar cestas básicas e falando que aquilo era o que sustentava a casa e as famílias delas durante aquela semana. Então, o povo de Deus foi chamado com esse propósito. Quanto mais a gente entende aquilo que Jesus falou, que melhor é dar do que receber, quanto mais a gente entende esse propósito, mais nós somos parecidos com Jesus Cristo, mais nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais nós retemos, quanto mais nós somos avarentos, quanto mais nós tememos em compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, mais nós nos tornamos parecidos com o inimigo. Porque o inimigo, a palavra de Deus diz, vem para matar, para roubar. O inimigo, ele quer tirar o que é teu. E Deus veio para compartilhar o que é seu com outros.
E é isso que a gente vai ver no livro de Atos, é impressionante, né? A gente já leu aqui a história de Estevão. Estevão, no final do capítulo 4, ele diz que ele vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E essa era a tônica, essa era a dinâmica das pessoas ali. Não havia um movimento pedindo recursos, mas o que havia era uma disposição voluntária das pessoas em servirem, em serem generosas, em serem participantes. E isso é algo muito importante da gente compartilhar nos dias de hoje. Se você está nos visitando hoje aqui, nós não somos daquelas igrejas que talvez você veja, até na televisão, em alguns locais, né? Que vive a todo momento pedindo dinheiro. Pelo contrário, eu comentei aqui semana passada, e a nossa igreja, em 27 anos de igreja, a gente fez umas 4, 5 campanhas para levantar recursos para algo específico, foi muito ao longo da nossa história. Nós não somos uma igreja assim, mas nós somos uma igreja que crê no princípio da generosidade. Nós cremos no princípio que há por trás da generosidade, que é o princípio da prosperidade que o Senhor concede àqueles que são realmente generosos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente, às vezes eu como pastor, às vezes me sinto um pouco constrangido, porque eu vejo tanta gente, às vezes, abusando desse tema, ou tratando esse tema com tanta... Eu ia usar uma palavra aqui, mas é muito forte. Mas, às vezes, trata desse tema de uma forma tão antibíblica, que às vezes a gente quer se omitir, a gente vai para o outro extremo, que é de não falar sobre o assunto. E quando a gente não fala sobre um assunto que Jesus, por exemplo, vai tratar nos evangelhos de diversas vezes, por diversas formas, se a gente se omite em fazer isso, nós estamos, na realidade, deixando de cumprir o nosso papel profético, o nosso papel como pastores, de ensinar, de instruir o povo e cada um de vocês. Porque quando nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, e nós vivemos, assim como aquele testemunho que eu acabei de ler, nós obtemos a bênção do Senhor. Então, quando eu ministro sobre isso para a vida de vocês, e o tema do que eu quero ministrar hoje é quando Deus expande, a expansão da generosidade e da contribuição para o meio do seu povo. E eu quero me ater hoje a um texto. Teria muitos textos que eu posso ler na palavra. Eu não sei quantos sabem, mas se você for para a Bíblia, você vai achar mais textos falando sobre contribuição, sobre dinheiro, sobre generosidade do que sobre amor, por exemplo. Né? Tamanha é a importância que Deus dá a esse tema, tamanha é a situação onde nós muitas vezes nos enredamos e nós nos perdemos quando nós tratamos sobre esse assunto, que Deus faz questão de tratar isso por diversas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Logo no livro de Atos, a gente leu aqui Atos 1, 2, 3 e 4. Quando você vai para Atos capítulo 5, você vai encontrar um episódio bem interessante. Diz que Ananias, acho que viu ali Estevão, Barnabé, ou melhor, dando uma oferta. E ele resolve também fazer uma oferta. E o texto diz lá em Atos capítulo 5, versículo 1, que um homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa, também vendeu a sua propriedade. Mas ele fez o quê? Ele reteve uma parte para si. Olha que interessante. Não existe nenhuma descrição na Bíblia de que os apóstolos haviam pedido para que eles vendessem as propriedades e entregassem tudo. As pessoas estavam fazendo isso de uma forma voluntária. E ele fez o seguinte, ele vendeu um imóvel, e ele foi diante dos apóstolos e ele reteve uma parte para ele e entregou como se aquilo fosse tudo. E o que é interessante é o que a gente vê no versículo 3.
Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha que interessante, eu queria que você prestasse atenção nessa frase, né? Volta lá no versículo, isso. Então perguntou: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A gente precisa entender, gente, que quando a gente lida com contribuição, com uma oferta, com algo assim, nós estamos travando uma batalha espiritual. Quando nós fazemos isso, quando você está dando o teu dízimo, você está travando uma batalha espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo detesta. O diabo não suporta que você seja um dizimista. O diabo não suporta que você seja um ofertante. Porque o diabo não suporta que você seja parecido com Deus e com Jesus. E o trabalho do diabo vai ser sempre caminhar, fazer com que você faça exatamente o contrário. E o que Pedro fala para Ananias, Ananias, por que você deixou que isso entrasse no seu coração? Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Ou seja, Satanás, ele vive ao nosso derredor, a Bíblia diz, procurando o que? Uma brecha. E a brecha que Ananias deu foi aonde? Exatamente na questão da contribuição e na forma como ele geriu os recursos que o Senhor deu para ele. Então, esse assunto é um assunto muito importante. Eu vejo pessoas muitas vezes, gente, é impressionante, eu vejo pessoas que geração após geração vivem debaixo de um espírito de miséria. O avô vivia uma vida miserável, o pai vivia uma vida miserável, e ele também parece que não consegue deslanchar, parece que existe algo que segura e que retém a vida daquela pessoa na área financeira. E quando a gente vai mais perto e vai procurar inteirar muitas vezes a vida às vezes da pessoa, é daquele jeito por causa realmente de uma brecha que ela tem aberto no seu relacionamento com os recursos. E às vezes a gente, como nação no Brasil, a gente vive muito isso. A gente vive uma nação que infelizmente uma grande parte da nação vive esperando que o governo faça por ela, ou que o governo dê a ela alguma coisa, algum recurso, alguma coisa, uma cesta, alguma coisa, um vale isso, um vale aquilo, e a gente parece que vive de esmolas. Isso vai roubando a nossa dignidade. Eu me lembro na época que eu era empresário, e que eu era obrigado por lei, agora mudou isso, mas naquela época eu era obrigado a dar uma cesta básica para os meus funcionários, e tinha o sindicato determinava o que eu tinha que dar, né? O tanto de feijão, tanto de arroz, tal. E a gente como empresário, e eu me lembro que eu ficava constrangido quando a gente dava aquela cesta básica. Sabe por quê? Porque eu achava que aquilo, às vezes, era um aviltamento contra a dignidade da pessoa. Eu, como empresário, estava escolhendo o feijão que ela ia comer. Eu, como empresário, estava escolhendo o óleo que ela ia usar em casa. Eu, como empresário, como patrão, estava escolhendo o arroz que ela ia comer. Eu preferia muito mais dar o dinheiro para ela, para que ela tivesse a liberdade e a dignidade para ela comprar aquilo que ela gosta, que ela quer, a marca que ela gosta. Mas você entende, nós vivemos num país que rouba a dignidade das pessoas, e a gente vive atrás de favores do governo, favores de outras pessoas. A gente vive querendo receber. Eu já falei sobre isso, né, uma vez, mas eu não sei quantos sabem, no Brasil, quando você pergunta para alguém quanto ganha, então eu chegaria para o pastor Roberto aqui, se eu fosse perguntar, né, uma pergunta meio discreta, mas eu falaria para ele: pastor Roberto, quanto é que você ganha por mês? Presta atenção nessa palavra, quanto você ganha. Por que você ganha?
Ganhar parece que é algo que você está recebendo assim, porque alguém resolveu fazer uma benesse e te dar alguma coisa. Ganhar parece que não é fruto do teu trabalho, parece que é um presente que você ganhou, né? Presentes a gente ganha. Salário não é um presente. A Bíblia diz que salário é remuneração do seu trabalho. Eu não ganho isso. Eu trabalhei para fazer isso. E é interessante porque nos Estados Unidos a expressão é exatamente essa. Você não pergunta em inglês quanto alguém ganha. Você perguntaria em inglês quanto é que a pessoa fez, quanto é que a pessoa faz, quanto é que ela produz, quanto é que você faz. Eu faço, $1.000 por mês. É diferente. Faz parte da dignidade, aquilo que eu produzi, que eu fiz, que eu me dediquei. Mas a gente vive debaixo de uma compreensão muitas vezes limitada, e tem pessoas que vivem a vida inteira escravizadas. E a Bíblia diz, por exemplo, que nós fomos chamados para emprestar e não para tomar emprestado. Mas por trás disso tem que haver a compreensão de um princípio bíblico fundamental, que é o princípio da generosidade e da contribuição. E a gente vai ler um pouco sobre isso. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 8. E aí talvez você pergunte, pastor, mas nós não estamos no livro de Atos? Nós estamos naquilo que Deus começou a fazer no livro de Atos. E foi se estendendo. Aquilo que a gente vai ver aqui em 2 Coríntios 8, nada mais é do que o desdobramento daquilo que a igreja de Atos começou a viver ali. Então, quero te convidar para a gente ler, e eu vou ser... Essa minha pregação vai ser diferente das minhas pregações normais. Vai ser algo que eu quero refletir na Bíblia, versículo por versículo com você. E são muitos versículos, eu vou ter que correr aqui para que a gente possa ler. Talvez não vou conseguir ler todos eles, mas se eu não conseguir lê-los todos, eu quero te convidar para depois você ler 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Nesses dois capítulos eu diria que tem uma boa parte da teologia da contribuição na Bíblia. Eu não estou tirando o texto de contexto, pelo contrário, eu vou ler o texto e o contexto todo para você, para que nós possamos tirar lições daquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios. Então vamos lá. Agora, irmãos, eu quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Coríntios, e ele começa essa carta falando daquilo que havia acontecido na igreja da Macedônia. Então ele está escrevendo, falando assim, olha, estou falando com você, edificando, e eu quero falar para vocês acerca daquilo que Deus fez lá na igreja da Macedônia. E aí ele usa um termo, inclusive interessante, volta no versículo anterior, ele diz assim, eu quero que vocês tomem conhecimento da graça. Sabe o que significa a palavra graça? Graça, teologicamente, é um favor imerecido. Mas a palavra graça significa alegria, gozo, júbilo. Então, é aquilo que Deus derramou, tendo conhecimento da graça, do presente que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. E é interessante que Deus vai usar, o apóstolo Paulo vai usar só no capítulo 8, 8 vezes a expressão graça, como uma forma daquilo que o Senhor tem nos dado, da generosidade de Deus para conosco. E aí no versículo 2 ele fala, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Quero parar aqui um pouquinho, para aqueles que muitas vezes, às vezes a gente fala assim, puxa vida,
Eu não posso contribuir, eu não posso ajudar uma pessoa, eu não posso ajudar outra. E, gente, eu quero que você entenda, quando eu estou falando de generosidade, quando eu estou falando de contribuição, eu estou falando no sentido mais amplo que você possa imaginar. Eu não estou falando só de contribuição na igreja. Eu estou falando de contribuição sim na igreja, estou falando de contribuição na tua casa, eu estou te falando de contribuição na tua família, eu estou falando de contribuição na sociedade, nós como cidadãos, em todas as áreas. Eu citava hoje pela manhã aqui, inclusive, por exemplo, eu sei que tem irmãs aqui que são casadas e que não trabalham fora, né? Que tem seu trabalho ali circunscrito no ambiente da casa, cuidam dos filhos da casa, gerenciam, né? Que é um trabalho às vezes muito mais árduo até do marido que está lá fora trabalhando. Mas aí a mulher necessita às vezes de um recurso, necessita de fazer uma unha, né? Mulheres, bom fazer unha, né? De vez em quando, né? E aí fala para o marido: puxa vida, eu preciso de fazer unha. Aí tem marido que fala assim: quanto que é? Aí elas falam: 50. Que absurdo, 50. Não dá para você achar uma que faz por 20, não? Né? Generosidade é quando a gente aprende a ser um abençoador. Amor, é o seguinte, é 50. Eu vou te dar 200 para você não só fazer tua unha, fazer tudo aquilo que você quer. Eu quero abençoar a tua vida. E as mulheres dizem amém e amém, né? Isso é generosidade aplicada na prática também. Agora tem gente que tem um espírito de miséria, sabe? Para soltar alguma coisa da mão da pessoa é um parto, né? O pessoal fala que é que nem cara bota um sonrisal na mão, entra na piscina e o de sonrisal não dissolve, de tamanho mão fechada que ele é, o que ela é. Estou falando de homem, mas tem mulher que é mão fechada também. O Senhor nos chama, gente, para a gente ser generoso. O Senhor nos chama para a gente ser generoso. Eu falei, já que a gente está falando sobre isso, eu estava até esquecendo, de manhã eu contei esse caso. Uma vez eu aconselhei um casal, e aí o casal veio para mim, a gente conversando, e eles tinham vários problemas entre eles, mas um deles me chamou a atenção e me marcou, né? Porque ele falou assim: sabe o que é, pastor? Eu estou passando um problema, está em dificuldade, minha empresa tal. E aí, os dois trabalhavam fora, né? Os dois tinham seus recursos, mas tinham suas contas separadas. O meu dinheiro, o teu dinheiro e pronto. Eles casaram em tudo, mas no dinheiro eles não casaram, era tudo separado. E aí, ele precisava de um dinheiro para suprir um momento difícil que ele estava passando ali na empresa dele. E a esposa dele tinha o recurso e ele foi falar com ela, ele falou: olha, tudo bem, eu te empresto, mas a gente precisa ver em que bases e quanto você vai me pagar de juros sobre esse negócio. Sério, estou falando sério, gente. Eu vi isso na minha frente, eu sacudi a cabeça e falei: não acredito. A Bíblia fala para você não cobrar juros nem entre irmãos, né, na fé. Quanto mais você cobrar juros do cônjuge. Não, eu te empresto, só faltou assinar a nota promissória e tal, e falar assim: olha, mas a falta de generosidade faz com que nós nos tornemos pessoas avarentas, miseráveis, retentoras da bênção. E aí a gente não entende porque a bênção do Senhor não vem sobre a nossa vida, né? Por causa disso. Bem, deixa eu voltar aqui. No meio, olha os paradoxos desse texto. No meio da mais severa tribulação, eles estavam passando um momento histórico bem complicado ali da história do povo de Deus, estava sendo perseguido, Império Romano, tal, era muitas lutas. Eles tinham o quê? Grande alegria. Eles tinham grande tribulação, mas eles tinham grande alegria. Esse é o povo de Deus. Mesmo no meio de uma grande tribulação, eles tinham uma grande alegria. E as pessoas olham e falam: meu, como é que ele pode estar alegre passando pelo que ele está passando? Isso é Jesus na minha vida.
É isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Mas aí tem um segundo paradoxo nesse texto. E eles viviam numa extrema pobreza. Extrema pobreza, não era pobreza. Não era assim, puxa vida, tá faltando dinheiro. Tá pobre mesmo. Embora eles estivessem na extrema pobreza, eles transbordavam numa rica generosidade. Esse povo da igreja da Macedônia, eles não eram daqueles que davam do que sobrava. Porque o grande problema nosso é que a gente muitas vezes fala que você não contribui, você não ajuda porque não está sobrando. E generosidade não é dar do que sobra. Generosidade é você poder dar, às vezes, daquilo que está fazendo falta para você. Mas puxa vida, eu tenho só um prato de comida para comer, meio prato de comida para comer, mas eu vou dividir, eu vou comer 1/4 do prato e você vai comer outro 1/4. A gente vê isso no meio de países cuja escassez é muito grande. Há um senso de solidariedade e de contribuição muito maior do que muitas vezes em países onde nós não temos essa escassez. Eles tinham extrema pobreza, mas eles transbordavam em generosidade. Isso quebra alguns paradigmas nossos. Esse senso de que, eu não tenho, não está sobrando. Você lembra o que Jesus falou da oferta daquela viúva, quando a viúva foi ofertar lá no gasofilácio e jogou algumas moedas? Ele falou, olha, vocês que vieram antes dela, o pessoal ofertou quantias enormes. Ele falou, vocês deram do que sobrava, mas essa mulher deu tudo o que ela tinha. Jesus não está olhando para a tua oferta, Jesus está olhando para o teu coração. Esse é o princípio maior. Lembra daquilo que Pedro fala para Ananias? Como você deixou que Satanás entrasse no teu coração? Porque o que Satanás quer é pegar o nosso coração, e o que Deus quer de nós é o nosso coração. Quando a gente fala de generosidade e contribuição, é o nosso coração. Como eu disse, a gente vive no meio de uma sociedade consumista. A gente quer receber, a gente quer o melhor. A gente quer às vezes vir para uma igreja com ar-condicionado, com bom ministério kids, com iluminação, com aquilo. Mas a gente não quer contribuir, a gente só quer usar, a gente só quer receber. Isso é um espírito de avareza sobre a nossa vida. Deus nos chama para falar assim, puxa vida, onde eu posso contribuir? E volto a falar, não é só contribuir financeiramente, contribuir talvez com a tua vida, com a tua ajuda. Como é que eu posso contribuir? E o texto vai falar com os dons, o texto vai falar um pouquinho mais sobre isso. Versículo 3, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Eles deram tudo o que podiam e deram além daquilo que podiam. Eles entraram naquilo que a gente chama de oferta sacrificial. É quando você dá aquilo que você fala, meu Deus, vai fazer falta. Como a gente viu aqui o testemunho, né? A pessoa passando ali apertada, estava falando, não, vou dar o dízimo do meu seguro-desemprego. Além daquilo que podiam, por iniciativa, por detalhe. Foi porque fizeram uma campanha, porque coagiram eles, porque falaram, olha, se você não ofertar, você vai para o inferno. Não, eles fizeram o que fizeram por iniciativa própria. Isso me faz lembrar um texto lá de Êxodo, depois você pode procurar lá, quando eles vão construir o templo, diz que eles começam a levantar ofertas para a construção do templo. E chegou uma hora que o pessoal trouxe tantas ofertas, que Moisés teve que fazer, sabe o quê? Falar para o pessoal, gente, para, não traz mais oferta, pelo amor de Deus, porque a gente não tem mais o que fazer com as ofertas que vocês estão dando. Vocês já trouxeram tanto, já abençoaram tanto. Porque você já viu?
O líder tem que pedir para parar de trazer oferta, porque não, eles já tinham trazido muito. Isso é um espírito de generosidade. E o versículo 4 diz assim: eles nos suplicavam insistentemente pelo quê? Pelo privilégio. Eles entendiam aquilo como uma obrigação? Não. Eles sabiam que haviam necessidades e eles sabiam que eles tinham o privilégio de poder participar da assistência dos santos. Essa semana uma pessoa me procurou e falou: pastor, estou tão feliz com a compra do prédio e tal. Estou tão feliz porque um dia quando eu estiver pronto lá e a gente entrar lá dentro, eu vou saber que Deus usou a minha vida para ajudar um pedacinho disso aqui. Isso é entender o privilégio da gente poder contribuir com a assistência dos santos. E aí ele diz assim no versículo 9: se não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se o quê? Primeiramente, espera um pouquinho, pulou aí, acho que, pulou? Se não somente fizeram o que esperávamos, está certo, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Eles não estavam entregando somente dinheiro, eles não estavam entregando só a contribuição financeira deles, eles estavam entregando a vida deles. Eles primeiro entregaram a si mesmos. Senhor, eis-me aqui. Eles eram adoradores por essência, gente. E adorador não é alguém que levanta a mão e canta uma música no culto. Adorador é aquele que se entrega para o Senhor. Fala: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, usa os meus bens, usa os meus recursos. Ser generoso não é simplesmente, como eu disse, uma contribuição financeira. É o serviço, por exemplo, na casa do Senhor. É o serviço na tua casa. Eles se entregavam a si mesmos, primeiramente. E o versículo 6 diz: assim recomendamos a Tito. E aqui eu quero dizer uma coisa. Até aqui, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios sobre a igreja da Macedônia. Ele falou: gente, a igreja da Macedônia é demais. Eles deram além das suas condições, eles ajudaram, a gente nem pediu, eles insistiram. Tá? Ele está falando da igreja da Macedônia. Aquela igreja que vivia no meio da situação inóspita, no meio da mais severa tribulação. Do versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo se vira para a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios não é uma igreja miserável. A igreja de Coríntios, a cidade de Coríntios era uma cidade rica. E a gente pode presumir que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha condições de ajudar ainda mais. Se aquela da Macedônia podia ajudar do jeito que ela ajudou, quanto mais a igreja de Coríntios. E aí ele diz: assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também que ele completasse esse ato de graça da parte de vocês. A igreja de Coríntios havia feito uma mobilização inicial. Eles falaram: olha, nós vamos ajudar. Aonde tem necessidade, conta com a gente. Mas eles começaram o movimento. Mas enquanto eles começaram o movimento, a igreja da Macedônia já tinha levantado recursos, já tinha mandado, e a de Coríntios não tinha nem começado ainda. Ele falou: eu quero que vocês completem aquilo que vocês começaram a fazer lá atrás. Sabe por quê? Porque nós somos peritos nisso. Às vezes a gente eu nunca me esqueço, uma vez, um dos projetos, um desses talvez 5 projetos que a gente levantou recursos, uma vez chegou uma pessoa para mim, e ele falou: pastor, que demais, a igreja vai dar esse passo, puxa vida, conta com a gente e tal, a gente vai conseguir o recurso e tal. E aí eu fui ver a lista daqueles que colaboraram com o projeto. E o cidadão que se animou, que falou tal, não deu um tostão para o projeto. Ele era daqueles empolgados: não, Deus vai derramar os recursos. Deus vai derramar, mas eu não vou pôr a mão no meu bolso para ajudar, não. É mais ou menos isso que a igreja de Coríntios fez. Assim recomendamos, complete o ato de graça da parte de vocês. E aí ele diz no versículo 7, todavia,
assim como vocês se destacam na fé, a igreja de Coríntios, né? Na primeira carta de Paulo a Coríntios, a igreja de Coríntios estava meio tumultuada, né? Aí o apóstolo Paulo deu uma organizada na igreja, mas era uma igreja onde fluíam os dons, era uma igreja que se destacava na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também no privilégio de contribuir. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim: olha gente, legal, vocês são uma igreja de fé, uma igreja de oração, uma igreja da palavra, uma igreja de conhecimento, mas eu quero que vocês também sejam conhecidos não só por isso. Eu quero que vocês sejam conhecidos também como uma igreja que contribui, como uma igreja que coopera, como uma igreja que marca, como uma igreja que vê os necessitados e ajuda os necessitados. Volto a falar em todas as esferas, quer seja no teu ambiente familiar, quer seja na tua vizinhança, no teu condomínio, no bairro onde você mora, que nós possamos ser agentes de mudança e de transformação. Eu quero que vocês se destaquem também na dedicação à contribuição. Versículo 8. Não estou dando a vocês uma ordem. Paulo está falando assim: eu não estou aqui exigindo isso de vocês, mas eu quero verificar o quê? A sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Ele fala assim: eu estou aqui só para ver vocês, que são uma igreja que podem ofertar, que podem colaborar, que podem contribuir. Eu quero ver a dedicação, eu quero comparar o amor de vocês com a dedicação que eu tenho visto de pessoas, de igrejas, que nem condição têm. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O apóstolo Paulo está falando assim: eu não estou aqui para fazer uma campanha, eu não estou aqui para coibir vocês, eu não estou para fazer isso, que às vezes a gente vê em canais de televisão. Eu quero que vocês sejam inspirados, não por uma palavra persuasiva, mas eu quero que vocês sejam inspirados pela própria obra do Senhor Jesus. Ele falou: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus. Vocês conhecem que Ele tinha tudo, e Ele se esvaziou e se fez pobre, por amor de vocês. Se alguém se deu, se alguém foi generoso, se alguém deu a sua vida, deu tudo o que Ele tinha, esse alguém foi Jesus. E se você tem alguém para você imitar, imite Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. Porque por meio da sua pobreza, Ele tornou vocês pessoas ricas. E eu e você somos pessoas ricas. O Senhor derramou a graça e o favor dele sobre a nossa vida. Você pode não ter todo o dinheiro que pessoas nesse mundo têm, mas você tem uma riqueza sobre você. Você tem um presente, uma graça sobre a tua vida, que é maior e mais valiosa do que a maior fortuna desse mundo. Tem pessoas que têm uma imensa fortuna e que não têm o seu nome escrito no livro da vida, como eu e você temos. Este é o meu conselho, ele diz no versículo 10. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Esse plano, esse projeto de contribuição tinha nascido da igreja de Corinto, e ele está falando assim: continua então aquilo que vocês começaram. Porque eu falava outro dia, se você veio no culto da noite, você não presenciou, há 4 semanas atrás nós tivemos aqui conosco o pastor Naya.
Pastor Naya é um pastor que faz um trabalho fantástico ali no Camboja, na Tailândia e na Índia. Um trabalho missionário com crianças que é fantástico. Eu já vi presencialmente o trabalho, pelo menos da Índia, eu conheci presencialmente os orfanatos, as escolas que ele fez lá, tudo subsidiados por contribuições de igrejas brasileiras que abraçaram o projeto e contribuíram. E o pastor Naya veio aqui há 3 semanas atrás, ele só pôde vir no culto da manhã, porque o culto da noite era o culto de volta de encontro com Deus e não dava. E ele explanou, mostrou para a igreja aquilo que estava acontecendo, e no final ele passou uma fichinha de contribuição para aqueles que quisessem adotar uma criança, pudessem ajudar o trabalho durante os próximos 12 meses também, com uma quantia. E ele passou essa fichinha, né? E aí ele comentava comigo depois, quando a gente estava conversando em off, ele falou: pastor, sabe o que acontece? Uma grande parte das pessoas pegam essas fichinhas. O que acontece? Algumas pegam essas fichinhas e nem vão lá no balcão para efetivar a oferta. Outros se comprometem a ofertar por 1 ano, ofertam por 2 meses, depois param o projeto. Ele falou assim, do percentual de pessoas que se comprometem, somente uns 30%, de 20% a 30%, cumprem realmente aquilo no qual elas haviam se comprometido a fazer. Pessoas começam, mas não terminam, porque a gente vai tendo outras demandas, vai tendo outras coisas, e a gente vai enchendo o nosso coração com outras demandas. É isso que a gente vê acontecendo na igreja de Corinto. Versículo 11, agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Então o apóstolo Paulo está falando, aquilo que você começou, termina, completa. Porque se há prontidão na contribuição, ela é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que ela não tem. O nosso desejo é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. O nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. A Bíblia, se tem um livro que prega justiça social, é a Bíblia. No sentido de a gente poder compartilhar uns com os outros. Eu vou precisar correr um pouquinho, porque eu queria entrar no capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Eu vou pular um pouquinho o final do versículo 8, do capítulo 8. Depois eu quero te convidar para você ler. Mas eu quero ir para o capítulo 9, no versículo 1. Eu estou lendo a Bíblia para vocês. Qualquer discordância que você tiver do que eu estou falando, você não discorde comigo, discorde com Deus, porque é o que a Bíblia escreveu. Eu estou simplesmente lendo o que está na Bíblia, no capítulo 8, capítulo 9. E aí, capítulo 9, lembrando que capítulos, na realidade, são invenções humanas, né? O texto é corrido, Paulo continua no mesmo assunto. Eu não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência. Eu reconheço a disposição que vocês têm em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes, desde o ano passado, vocês da Caia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. O que ele está falando é o seguinte, vocês tinham falado que vocês iam contribuir, e quando eu falei disso para as outras pessoas, isso animou outras pessoas a contribuírem também. Quando a gente é generoso, quando a gente contribui, isso se torna algo contagioso. Outras pessoas falam, eu também quero ajudar, eu também quero participar. É isso que Paulo está falando. Isso é algo que vai contagiando as pessoas. E aí no versículo 5 ele diz assim, assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como uma oferta generosa e não com uma oferta de avareza.
O apóstolo Paulo está falando assim, olha, a gente está esperando a contribuição que vocês falaram que iam fazer. Mas a gente está esperando uma contribuição generosa e não uma contribuição avarenta. Porque se for avarenta, né? Ele não fala aqui, mas eu estou imaginando a consequência. Ele fala assim, não precisa nem dar. Se você está com mesquinhez, não precisa nem colaborar. E aí ele vai falar, a partir do versículo 6, em algo muito importante eu queria que você prestasse atenção. Eu falei semana passada rapidamente sobre isso, mas eu quero repetir. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Sobre contribuição. Ele está usando uma figura de linguagem do meio agrícola, ele está usando o exemplo da semente para falar de um princípio. Qual é o princípio? O princípio da proporção. Você imagina que você é um agricultor e você tem um terreno e você vai semear. Você vai semear uma plantação de feijão. E aí você pega um punhadinho de feijão e sai lá semeando no teu terreno, que é grande. Mas você semeou um punhadinho de feijão. Você vai colher uma grande plantação de feijão? Não. Você vai colher o quê? Alguns pezinhos de feijão. Porque você semeou pouco. Então, o que o apóstolo está falando é exatamente sobre isso. Ele está falando, usando a analogia da semente com a proporção daquilo que a gente colhe. Então tem gente que não colhe, sabe por quê na vida? Porque não semeia, ou semeia muito pouco. Tem muita economia, muita miséria, às vezes na forma como você é generoso nas tuas contribuições. Volto a falar, gente, o texto está falando todo sobre isso. Aí ele diz assim, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aqui é um segundo princípio. Se o primeiro princípio é o princípio da proporcionalidade, o segundo princípio que eu vejo aqui é o princípio da motivação. Paulo não está falando aqui sobre dízimo, ele está falando aqui sobre ofertas, sobre contribuição. Ele está falando assim, contribua com aquilo que você pode, com aquilo que você quer dar, mas faz isso com alegria do teu coração, porque o que importa é o teu coração. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, fala assim que você pode dar todos os teus bens aos pobres, mas se você não fizer isso por amor, nenhum valor tem aquilo. Porque o importante não é a contribuição, mas o importante é o coração. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Lembra o que significa graça? Favor do Senhor. Ele está falando assim, quando você faz isso com alegria, com todo o teu coração, Deus, Ele é poderoso para que seja acrescentada sobre a tua vida, sobre a tua finança, sobre os teus negócios, toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo e em tudo que é necessário, vocês transbordem, como está escrito, distribuiu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. O apóstolo Paulo está falando assim, Deus vai derramar sobre a tua vida, para que transborde na tua empresa, para que transborde na tua vida. Eu falei semana passada sobre uma pessoa que no começo dessa igreja contribuiu para que a gente comprasse esse prédio. Ele deu na época uma oferta que correspondeu mais ou menos a 5 parcelas de 100 mil reais. Esse homem era um pequeno empresário aqui da igreja. Ele tinha uma pequena indústria. Hoje ele é um grande empresário, ele mora em outra cidade, tem uma grande indústria, uma indústria que se tornou referência. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração generoso, porque ele tinha um coração disposto a semear. Aí ele diz no versículo 10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos
de justiça. O nosso Deus, que nos supre a semente, fará o quê? Multiplicar. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus faz multiplicar a tua semente. E vocês, olha o que diz o versículo 11. E vocês serão enriquecidos de todas as formas. Eu queria chamar o pessoal do louvor para vir à frente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. O povo de Deus, amados, é um povo enriquecido de todas as formas. E quando eu imagino enriquecido de todas as formas, eu imagino enriquecido de paz, enriquecido de prosperidade na sua vida, nos seus relacionamentos, em todas as áreas. Porque prosperidade bíblica é uma prosperidade que alcança todas as áreas da nossa vida. Ele diz: vocês serão enriquecidos para que vocês possam o quê? Ser generosos. O que ele está querendo dizer? Deus vai te abençoar. Mas vai te abençoar para quê? Para você ser bênção também na vida de outros. Ele vai te enriquecer para você ser generoso em toda e qualquer situação. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ou seja, que a nossa generosidade vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas. Sabe por que tem gente que não vive a bênção de Deus na sua vida pessoal, financeira, profissional? Porque não entendeu esses princípios que estão em 2 Coríntios 8 e 9. Eu não vou ler o restante do texto, teria mais coisas, mas eu te convido a ler todos os versículos. Quando chegar em casa ao longo dessa semana, faz isso, se propõe a ler o capítulo 8 de novo e o capítulo 9. E deixa ele falar com você, deixa ele falar na tua vida. O apóstolo Paulo vai terminar aqui o capítulo 9 falando sobre isso, sobre o nosso Deus, que nos supre as sementes, para que elas sejam plantadas. Eu já usei essa figura de linguagem aqui uma vez, né? Como o apóstolo Paulo fala de recursos. Você imagina que você é um plantador de feijão. Vou voltar ao exemplo do feijão. E a tua terra deu uma boa colheita naquele ano. Só que naquele ano você decidiu que você ia comer todo o feijão que você colheu. Deu bastante feijão. Falei: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer feijoada, nós vamos fazer bolinho de feijão, nós vamos fazer feijão disso, salada de feijão, tal. Nós vamos comer todo o feijão que nós colhemos. O que ia acontecer no próximo ano? Eles não tinham mais sementes para plantar. Eu quero que você entenda isso. Quando o apóstolo Paulo faz essa analogia da nossa contribuição, daquilo que a gente semeia, da nossa generosidade com a agricultura, ele está falando exatamente isso. Há uma parcela, amados, que Deus dá para nós, para nosso sustento, para nós nos alimentarmos. O plantador de feijão, ele come uma parte do feijão que ele colhe, ele come. O cara que planta café, ele toma uma parte do café que ele colhe, ele toma. Mas outra parte, sabe o que ele faz? Ele semeia de novo, porque aquilo que ele semear vai ser multiplicado. E na próxima colheita terá mais do que tinha na colheita anterior. E na próxima colheita, porque o princípio de Deus, a matemática de Deus é meio louca. Quanto mais você dá, mais multiplica. Mas pastor, não é quando subtrai, a gente não tem menos? Na matemática de Deus não. Quando você contribui, você acaba tendo mais. E a gente vai ver isso ao longo da Bíblia. A gente vai ver o milagre da multiplicação dos pães. Os meninos dão o que ele tinha, 5 pães e 2 peixes, e de repente Deus multiplica. Você vai ver lá a viúva de Sarepta, lá ela não tinha mais nada na casa dela, ela fez 2 bolinhos e deu para o profeta, e não faltou mais azeite e farinha na casa dela, porque multiplicou. Esse é o princípio bíblico. Quando a gente entende, quando a gente vive isso, a gente experimenta uma colheita que a gente só pode experimentar quando a gente vive
e transmite esse princípio através das nossas ações. Eu quero te convidar a você ficar em pé nessa noite. Queria te convidar para você fechar os teus olhos. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração nesse dia. Eu acho que tem pessoas aqui que Deus está querendo te dar libertação. Eu acho que essa noite é uma noite de libertação. Para que você possa viver uma nova dimensão. Para que você possa quebrar talvez cadeias que têm acompanhado você, a tua família, talvez de geração em geração. Às vezes famílias que não conseguem muitas vezes colher em abundância porque retém a semente na hora de semear. Famílias que colhem e não usufruem do que colhem, porque o inimigo acaba roubando. Eu gostei do testemunho, ele falando que durante o tempo de luta dele ali, de dificuldade dele, o tanque de gasolina dava para um mês inteiro, sendo que nunca dava, e ele andava para os mesmos lugares. Deus faz multiplicar. Eu creio no milagre da multiplicação. Eu creio no sustento de Deus. Eu creio no derramar de Deus sobre as nossas vidas. Eu vivi isso ao longo da minha vida. Eu vim de uma mentalidade, eu vim de uma família de muita avareza, talvez de muito controle, de muita retenção, de muito medo que ia faltar. Eu vou guardar as sementes aqui porque pode faltar amanhã. Não, se você guarda a semente, se você sabe, se você guardar a semente, as sementes apodrecem. Jesus vai falar que você ajunta tesouros aqui na terra, onde as traças vêm e corroem. E ele fala, aproveita para juntar tesouros no céu. Eu creio que Deus quer dar ao seu povo prosperidade, a bênção da prosperidade. Sabe, amados, a gente às vezes vê, eu não sei se você está familiarizado, eu quando tinha empresa, eu tinha grande parte dos meus clientes eram judeus. E é impressionante a bênção financeira que está sobre os judeus. Os homens, se você pensar e pegar a lista da Forbes dos 100 homens mais ricos do mundo, você vai ver que mais de metade deles são judeus. É impressionante. Mas sabe por quê? Porque eles temem aos princípios e seguem os princípios de Deus. Já trabalhei, como eu disse, muito com judeus, com talvez os judeus mais ricos aqui do Brasil. Se tinha uma coisa que eu via neles, era generosidade, era a disposição de ajudar naquilo que precisava. São pessoas que trabalham arduamente, acordam cedo, dormem tarde, mas que, por exemplo, como eu disse já algumas vezes aqui, vou repetir de novo, quando você pega judeus que são realmente convictos da fé deles, por exemplo, eles não abrem os negócios deles no sábado, porque eles entendem que em sábado é um dia que eles devem dedicar ao Senhor. Eles abrem mão de um grande faturamento. Eu já mencionei aqui, tem uma das empresas ali em Nova York, é uma das maiores empresas de produtos eletrônicos de Nova York, a BH Foto. Se você entrar no site deles, não é nem na loja física, se você entrar no site deles na sexta-feira, experimenta lá, BH Foto, entra na sexta-feira à tarde, depois do pôr do sol, quando começa o Shabbat, você entra no site, você consegue visualizar tudo, você consegue colocar a mercadoria no carrinho, só que você não consegue concretizar a compra, porque eles falam, nós estamos fechados para o tempo de Shabbat. Se você quiser, volta na loja no domingo e concretiza a tua compra no domingo. Porque para eles, mais importante é obedecer um princípio do que o recurso que eles iriam ganhar naquele tempo.
E sabe o que Deus faz com a vida dessas pessoas que seguem princípios? Deus abençoa. Eles nem temem a Jesus, mas eles seguem princípios de Deus. E quando a gente segue princípios, a bênção do Senhor está sobre nós. Eu já até comentei, eu volto a falar novamente. Você já viu casais que se dão muito bem e não são cristãos? Que se dão muito bem, se tratam com honra, respeito e tal. E aí quando você olha para esses casais, você fala, mas eles não são cristãos, por que eles se dão tão bem? Sabe por quê? Porque se você parar e se aproximar deles, você vai ver que eles não são cristãos, mas eles seguem princípios de Deus. O marido honra a esposa honra o marido, eles se tratam com respeito, com amor. E sabe o que acontece quando a gente faz os princípios de Deus? Mesmo sem temer a Deus, Deus abençoa a nossa vida. É incrível, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, com os princípios da sua palavra. Eu não estou falando de salvação, gente. Eu estou falando de bênção sobre a vida da gente. Salvação é outra coisa, salvação só em Cristo Jesus. Mas eu estou falando da bênção de Deus sobre nós. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos. Se tem alguém aqui que está passando por momentos talvez difíceis na tua vida financeira, na tua vida profissional, eu queria orar com você nessa noite. Levanta a tua mão onde você estiver. Não tenha vergonha, pode levantar. Amém, amém. Senhor, tu estás vendo. Se você está perto de uma dessas pessoas que levantou a mão, põe a mão no ombro dela e ora por ela agora também. Senhor Deus, tu estás vendo as necessidades do teu povo. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tu nos chamaste para emprestarmos e não para tomarmos emprestado. Pai, eu clamo para que nesta noite seja um marco nessas vidas em nome de Jesus. Pai, eu clamo pela abertura de oportunidades. Eu clamo agora, Senhor, por livramento, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo para que pessoas aqui experimentem a vinda de recursos de onde eles não imaginavam, a vinda de promoções, a vinda de negócios, de contratos para aqueles que são profissionais liberais que eles não imaginavam. Senhor, em nome de Jesus, dá graça e dá sabedoria a cada um deles, para, Senhor, poderem administrar os seus recursos, para poderem, Senhor, eliminar as suas dívidas, Senhor. Pai, dá graça e sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor, o sobrenatural na vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, se algumas delas ainda não têm seguido os teus princípios, que a partir de hoje elas possam se comprometer, Senhor, a serem pessoas que seguem os teus princípios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz a tua bênção, traz a tua prosperidade sobre a vida de cada um deles, para que eles possam, Senhor, como diz a tua palavra, poderem, Senhor, também abençoarem e serem generosos com o outro. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre a vida deles, Senhor. Pai, eu não conheço o momento que cada um está passando, mas tu conheces o coração. Se, Senhor, o coração precisa ser alinhado com o teu, que o teu Espírito, Senhor, toque, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que dessas pessoas que hoje estão passando momentos difíceis, vão surgir as maiores contribuições, as maiores ofertas dessa igreja vão sair dessas pessoas, porque o Senhor há de derramar sobre a vida delas, para que elas possam ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Abençoa, Senhor, o teu povo, Senhor. Faz prosperar os nossos comerciantes que aqui estão, os nossos profissionais liberais, os nossos empresários que estão aqui. Faz prosperar, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam, Senhor, da mesma forma como são abençoados, abençoarem a vida
de trabalho, Senhor, para que eles possam, Senhor, também semear mais e experimentarem uma colheita abundante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais uma vez. Eu encontrei o meu. Se tu é. Amém. Jesus fala que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente há de amar um e odiar o outro. Ele falou, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O Senhor quer, acima de tudo, o teu coração. E que o teu coração esteja nele. E quando nosso coração está no Senhor, tudo aquilo que a gente faz para manifestar a glória dele. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor.